Bom dia, pessoal, tudo bem? Começando aí mais um dia do nosso encontro das 5 e 5 da manhã, café com a sua arquiteta. Kátia, ontem, gente, eu te recebi várias perguntas, então eu tô aqui para poder responder. Vou responder essas perguntas de ontem, tá? Teve uma pessoa que me perguntou por que eu faço 5 e 5 da manhã. Porque, gente, quem vai realmente estudar para fazer uma obra, quem precisa dessas informações, geralmente acorda mais cedo, tá? Quem vai para a obra, seja alguém que está tocando a obra, seja a pessoa que está começando ali a obra, acorda cedo para poder organizar. E também porque eu gosto de acordar cedo, né? Eu gosto de acordar antes do sol. Esse horário aqui, já até conversei com vocês, é silêncio, né? Só tem os passarinhos, eu não sei se vocês ouvem, depois vocês me contam aqui. Então é tranquilo para a gente fazer e não envolve com o dia. Então, se eu tiver que viajar, se eu tiver algum compromisso, se eu tiver os horários das mentorias, né, conversar com algum cliente, tiver qualquer evento, geralmente não vai ser 5 e 5 da manhã. Então eu consigo me comprometer para o ano, né? Então eu consigo estar aqui realmente todos os dias às 5 e 5 da manhã. E outra, quem vai assistir mais tarde já acorda com o conteúdo, já acorda com o conteúdo na mão. Não precisa ali, consegue fazer o seu melhor horário, por exemplo, se levanta ali às 5, às 6 ou às 7, já consegue, antes de fazer as coisas, já ouvir, né? Já se atualizar. Então, gente, projeto não é só arquitetura. Aliás, a arquitetura não é só projeto. A arquitetura, ela começa antes do projeto, então ela não é o projeto, tá? As pessoas acham que não preciso contratar um arquiteto, achei um projeto na internet, fulano, me empresta seu projeto, né? Para eu não ter que fazer o projeto. O projeto, gente, é a estratégia que vai resolver seus problemas. Então, o que você precisa é que alguém estude o que você precisa, detecte o que você precisa e daí faça o projeto. Não tem como você pegar, por exemplo, vou pegar a receita de uma outra pessoa para eu usar, né? Não, mas eu tenho a casa no mesmo condomínio, o terreno é parecido, eu vou fazer igual. Não é igual, né? Eu tenho o meu primo, alguém tá com essa gripe, então eu vou usar o mesmo remédio que ele usou. Não é, cada pessoa é única, né? Então, por mais que cada terreno seja único, a posição do terreno em relação ao sol, ou mesmo que seja parecido, né, seja na mesma posição, você é único. Você é único, você tem necessidades únicas, você tem ali o teu dia a dia, tua rotina, sua família. E outra coisa que eu quero que vocês saibam, geralmente, desses 31 anos aí de arquitetura, não vou falar 100%, né? 99% a pessoa que procura um arquiteto não sabe o que quer. Acha que sabe o que precisa. Acha que sabe o que quer, mas ele não sabe. Porque tem várias variantes que o arquiteto sabe, que ele vai levar em conta, que a pessoa não sabe. Então, ele vai buscar dentro do histórico da pessoa, das necessidades, todas, né? O quanto que a pessoa quer gastar para ter esse direcionamento, como que é a rotina dela, a família, quais são os sentimentos. Então tem uma série de levantamento de dados, né? Que é o briefing ali que a gente faz, a gente conversa com o cliente para a gente entender o que a pessoa quer. Entender o que não é nem o que a pessoa quer, entender o que para essa pessoa é importante. Então, Kátia, quer dizer então que você não leva em consideração o que a pessoa quer? É levado em consideração, mas é conversado. Muitas vezes, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A pessoa fala assim, eu quero uma sala de visita em casa. Ou eu quero no fundo da minha casa uma edícula.
Daí você vai conversando com o teu cliente e percebe, por exemplo, da sala, ele não recebe visita. Ele está estudando, a rotina dele, desde que ele existe, ele nunca recebeu visita. Quando ele recebe, são pessoas mais íntimas que ficam junto com eles, às vezes na cozinha, às vezes onde ele está, não tem uma sala de visita. Ou então a pessoa fala assim, eu quero uma edícula. Por que você quer uma edícula? Não, porque daí eu quero lá no fundo fazer um churrasco, né, para não misturar ali na cozinha. Tá, então você vai ter 2 cozinhas. 2 cozinhas, tá. E no dia de chuva? Não, daí a gente vai aprofundando e às vezes descobre que ela quer uma edícula porque foi referência dela da infância, referência dela dos pais, referência dela da juventude, mas que isso não faz mais sentido, não mais para os dias de hoje. Que a gente tem uma vida mais dinâmica, que está tudo muito integrado, que não tem aquela fumaça hoje que você vai fazer um churrasco, alguma coisa. Você tem aí aparelhos que protegem disso. Você precisa, às vezes, de uma cozinha muito perto para fazer tudo junto, para você ficar mais perto, às vezes, do seu marido, da sua esposa, das pessoas. Aí você vai receber as pessoas mais íntimas, quer estar tudo junto, cozinhando junto, fazendo junto. Né? Então, tem várias coisas assim que, quando você vai questionando, você vai vendo que não atualizou, sabe? Não atualizou no momento atual. Kátia, então quer dizer que tem gente que sempre se muda a edícula? Não, gente, a gente vai aprofundando. Lembra que eu falei que é personalizado? E a sala? A sala é a mesma coisa. Às vezes a pessoa não recebe visita, ela precisa do espaço tão pequeno, ela precisa de um espaço, às vezes, para fazer um escritório, para fazer algo assim, e não faz sentido a sala, porque ela nunca vai receber uma visita, né? Aconteceu casos também, me veio agora aqui na minha memória, que você fala para a pessoa, não faz sentido isso, e a pessoa bate o pé e você faz. É claro que no final a gente orienta o cliente, mas vai fazer o que ele quer, prevalece a vontade dele. De uma cliente minha e amiga, que ela queria, de todo jeito, colocar um frigobar na sala, no apartamento pequeno, muito pequeno, onde você cabe 1, 2, 3, 4, 5 passos, tá na geladeira, aquela geladeira enorme, e é um apartamento muito pequeno, muito apertado, e ela tem um frigobar, aqueles frigobar maiores, né? E falei, não faz sentido, você tem ali um passo a passo, você chega lá na sua geladeira, deixa esse espaço para outra coisa. Não, mas eu quero, eu gosto, não tem problema se ficar apertado, tá tudo bem. Gente, ficou apertado. Mas funciona, para ela funciona, funcionou até para mim. Eu fiquei hospedada uns dias na casa dela e que delícia, você sentar no sofá, abrir, estender a mão, abrir o frigobar e tomar uma cerveja, uma água, entende? Então, funciona, tá? Então, depende de cada pessoa, e você vai conversando. Então, o arquiteto ele vai conversando, ele vai conduzindo, ele vai perguntando. Na verdade, o arquiteto vai fazendo perguntas para saber se aquilo faz sentido. Tem casos assim, que às vezes o cliente fala assim, não, eu quero essa cor no meu banheiro, porque eu vi em tal lugar, eu gostei, a sensação é boa. Daí a gente questiona, onde que era esse lugar? Que tamanho que era? Era um outro, não, era uma sala, mas eu gostei tanto que eu quero pôr no banheiro, um lavabo. Eu falei, mas não funciona, porque o lavabo é menor, ele é pequeno. Então, a sensação que você quer ter, que numa sala mais ampla, que vem mais, tem a luz natural, tem um outro tipo de iluminação, tem um outro tipo de contraste de mobiliário, de piso, que você tem uma... É diferente, você vai ter uma sensação diferente. Não, mas eu quero, eu gosto, eu tenho certeza. Tudo bem? Então a última palavra é do cliente, né? E daí você vai lá e faz. Eu lembro que nesse caso, no meio da pintura do lavabo, era uma textura, inclusive, o cliente chegou e falou assim, para, Kátia, não, tira. Realmente vai ficar diferente, não é a mesma coisa. E não é, porque o ambiente muda. Se o ambiente muda, muda tudo. O formato do ambiente, as coisas que vão estar ali relacionadas, né? Tudo isso influencia no resultado, na percepção do resultado.
Então, o arquiteto é fundamental. Por que eu estou falando tudo isso? Porque uma das perguntas que eu tive ontem é assim, Kátia, realmente eu preciso de um arquiteto? Precisa, pessoal. Tanto é que é pela lei, né? Você não pode construir nada sem um arquiteto. Porque às vezes é para te proteger, tá? Porque muitas vezes você vai... Existe, né? A gente sabe que existe casos de que tem pessoas que constroem e até vai te vender depois uma casa sem ter um projeto. E tem muitos problemas, tá? Muitos problemas na moradia. Então, às vezes é falta de iluminação, falta de abertura, tem uma série de coisas que a legislação te protege para que você tenha ali uma qualidade de vida. Então, se você não ter o projeto, não ter esse estudo, muitas vezes porque quando você entra numa casa, às vezes tá pronta, você vai morar lá. Daí você tem que ajustar, ela não foi projetada para você, né? Ela foi projetada para alguém e você comprou. Então, tem que ter o arquiteto. Senão, imagina, quando você tem o arquiteto, o que o arquiteto faz? Tá? O arquiteto faz o projeto, ele estuda, faz todo esse estudo para você, e daí ele faz o projeto, seu projeto, daí é executado. Então, você pode, todo arquiteto acompanha a obra? Não. Se você contratar esse acompanhamento técnico, você pode contratar esse arquiteto, pode contratar um engenheiro, pode contratar outra pessoa, a responsabilidade ali técnica, engenheiro ou arquiteto. Daí você vai ter essa pessoa ali fazendo isso, mas pode ser que você tenha contratado a parte técnica, onde ele vai lá, vistoria, ver se quem está fazendo está igual ao projeto, tecnicamente está correto, se ele usou as coisas corretas ali na obra. E às vezes, dependendo do tamanho da obra, você vai precisar daí de projetos complementares, estrutural, hidráulico, elétrico. Então, cada caso é um caso. Então, teu arquiteto, ele vai fazer isso. E também tem a parte da administração da obra, né? Planilha, quando que faz, como que paga, como que contrata. Então, geralmente, quando uma obra é maior, as pessoas fazem tudo isso nesse processo, porque porque vai ter mais fiscalização, as pessoas realmente não entendem disso, então traz todos os profissionais ali. Só que quando às vezes é uma reforma simples, às vezes a maioria das pessoas fala, às vezes contrata o arquiteto, mas resolve ela mesma executar, administrar a obra. Não, mas eu coloco eu sempre uso o seu nome, seu João, né? Sempre tem alguém na equipe chamado João. E não, seu João, alguém que vai conduzir ali. Só que ele vai conduzir às vezes aquele trabalho, mas a administração de tudo isso tem que ser feita por alguém. Essa visão de conjunto pode ser feita, essa administração, tem que ter a responsabilidade técnica, e muitas vezes o teu próprio arquiteto que fez essa responsabilidade técnica, mas às vezes essa administração de obra, contrato com o seu João, como que compra material, é o seu João que vai lá pegar, como que vai fazer esses detalhes, você tem todos os projetos, você tem o projeto arquitetônico da reforma, o técnico e a parte de acabamento, a parte dos detalhes, então tem que, não, eu que vou escolher o piso, ela já me deu, eu vou escolher a cor. Então tem vários pormenores que as pessoas começam a trabalhar e é onde que acontecem os problemas, porque são muita coisa. Então, o que eu aconselho? Você que me fez essa pergunta, você me desculpa que eu esqueci o seu nome. Sim, precisa contratar um arquiteto. Gente, e esse tipo de... Você pode fazer uma consulta com o arquiteto, e isso que o arquiteto de bolso faz. Ele te orienta nos passos, tá? Não te deixa perdido nesse trajeto, te esclarece por que você precisa. Uma coisa que acontecia muito, né? Hoje eu não sei mais como é que tá isso. Porque para você trocar um piso de um apartamento, por exemplo, não pode fazer sem um laudo técnico, um projeto técnico de um arquiteto, né? Ou de um engenheiro, ou de um arquiteto. E daí, geralmente, os condomínios, eles não deixam você fazer sem.
E as pessoas acham um absurdo, às vezes. Para quê? Para trocar um piso, gente. Um piso de um apartamento vai precisar ter um RT de um arquiteto? Vai, gente. Isso aí não é para ter burocracia, ou não é para você gastar, é para te proteger. Vamos falar esse parte do piso, que é uma coisa assim, parece que é boba e simples, né? Mas outra coisa que acabam fazendo, né? Para que tirar o piso de baixo? Eu só vou colocar outro em cima, dá menos trabalho, não dá muita sujeira, né? O tempo é menor. Às vezes, está conversando ali com o rapaz que vai colocar para você e ele te dá essa opção e você acha bastante justo isso, interessante isso, né? Menos trabalho, menos quebra, menos tempo. Só que você não consultou o técnico, né? Que é a parte do arquiteto ou a parte do engenheiro. Por que você precisa disso e a lei te protege quando você contrata? Gente, um prédio, ele foi feito um cálculo estrutural para suportar as pessoas, a quantidade de piso, a parede. Imagina que cada piso, se você pegar um piso na mão, de cerâmica, de granito, né, de pedra, de porcelanato, ele tem um peso. Então você imagina essa quantidade de peso. Quando o engenheiro fez os cálculos estruturais de um prédio, ele calculou ali a quantidade de peso que tinha, né? Então, está calculado para ter aquela estrutura, né? Para cada coisa foi pensada. Aqui é um quarto, vai ter isso, guarda-roupa tal, tudo isso é calculado para que aquele prédio se sustente e tenha uma margem, enfim. Mas daí você vem e não retira aquele piso, porque vai dar menos trabalho, obra mais limpa, e coloca outro. Então, você já dobrou o peso que tinha no teu apartamento. Isso vai dar problema? Talvez só você fazendo não. Mas imagina se você fez, o seu vizinho de cima fez, o do lado fez, o do outro lado fez, e daí um colocou pedra, granito, né? Daí outro por porcelanato. Tudo isso acumulou no seu prédio. Quanto de peso não sobrecarregou essa estrutura desse prédio? Então, gente, quando tá lá na lei que você precisa contratar um arquiteto ou um engenheiro, é para te proteger. CAL e CREA existem para proteger a população. Conselho existe para proteger a população. Porque os prédios, uma casa que você faz, não vai ficar só para você. Você vai vender, vai passar para outras pessoas. E você não enxerga os problemas que tem dentro da estrutura. Um prédio, você vai morar lá, daí você tem um vizinho, você tem outro. Então não dá para ir arrancando parede ou colocando coisas lá. Tinha um cliente uma vez que queria de todo jeito colocar uma piscina na sacada. Uma mini piscina na sacada. Eu falei, não vou pôr. Era um prédio mais antigo, né? Eu falei, não vou pôr. Daí, não, porque eu quero. Eu falei, tá bom, mas se não tiver um cálculo estrutural para estudar novamente como é que tá a estrutura do prédio, colocar na tua sacada, não vou pôr. A pessoa, não, eu vou colocar. Eu falei, você pode pôr, mas você vai precisar de uma responsabilidade técnica. Não, alguém lá da loja vai se responsabilizar. Bom, se tem um profissional lá na loja que já calculou essa parte técnica, vai responsabilizar para colocar essa piscina na sua sacada, tá bom, pode fazer, né? Não vai ser eu que estou assinando, é um outro profissional, né? Se tiver um RT de outro profissional falando que pode fazer, porque ele deve estar sabendo o que está fazendo. Agora, eu ver você fazer, sem ter essa estrutura, não pode, não vou deixar, né? Não vou participar disso, e se você não tiver, eu vou até comunicar ali o CAL ou o CREA. Kátia, que absurdo,
falei, gente, não vou. A pessoa ignora o problema que tem. O que acontece? A sacada, ela foi planejada para... Geralmente ela está em balanço, ela foi projetada para aquilo. Agora, quando você coloca uma quantidade de peso naquele ponto, corre risco, porque não foi projetada para aquilo, né? As sacadas de vidro, né? Os prédios antigos às vezes vem com toda aquela sacada de vidro fechando. Ele foi projetado para isso, ele aguenta uma estrutura de vidro. O vidro é pesado. Num andar, no outro andar, no outro andar, no outro andar, 10 andares de fachada de vidro. Então, tem que ter ali alguém se responsabilizando por aquilo. Outra coisa, sacada de vidro, tá? Não dá, gente, para você fazer com qualquer empresa. Tem que ter ali a assessoria técnica, porque tem vento, ele tem que aguentar aquele vidro, tem várias coisas que você precisa entender que só o profissional técnico vai saber. E ele vai te dar ali a responsabilidade para aquilo. Ah, Kátia, mas tem arquiteto que não sabe. Ah, mas tem pedreiro que é muito melhor que engenheiro. Tem todas essas conversas. Mas a pessoa estudou para aquilo. E outra coisa, ela se responsabiliza. Quando ela faz um RT, ela está responsabilizando perante o conselho e perante a sociedade. Então, se acontecer qualquer coisa, quem fez? Quem projetou? Quem falou que podia fazer? Fulano. Quem executou? Fulano. Vamos atrás de quem? Fulano. Porque a gente está falando sobre vidas. Pessoas moram nesses lugares, né? A gente anda nas cidades e tudo isso tá ali sobre a nossa cabeça. Então não pode fazer de qualquer jeito. Tem que ter a parte técnica, né? Então, quando eu explico e quando as pessoas entendem isso, e isso a arquitetura de bolso faz, dá essa consciência, acompanhar ali, não para que o cliente tenha ali a melhor decisão, as pessoas entendem, sabe? Então as pessoas entendem. Teve um outro caso que o cliente ficou muito chateada porque começou a fazer as reformas e daí eu ia fazer pedra, ia trocar algumas louças do banheiro, ia fazer pintura, e o condomínio pediu um acompanhamento técnico, a pessoa não queria, achou aquilo um absurdo, daí me procurou, depois de ter começado. E daí eu expliquei para ela o porquê daquilo, né? Ah, Kátia, mas é uma reforma pequenininha. Tá bom, mas e seu vizinho, ele vai fazer uma reforma pequenininha? O condomínio não tá certo de acompanhar isso? Então, essas coisas precisa para nossa segurança, para a segurança de todo mundo, segurança das cidades. Parece que eu tive um déjà vu. Veio um passarinho, sentou na árvore, daí a hora que eu olhei de novo, ele fez o mesmo movimento de novo. Então, isso tudo é importante, tá? Então, respondendo você, precisa. Então, pelo menos uma consultoria, gente. Uma consultoria. Eu tenho aqui o arquiteto de bolso, que você pode me contratar. Eu vou te dar toda essa consultoria. Até indicar como você tem que contratar. Como que eu contrato o arquiteto? Como a gente contrata qualquer pessoa, né? Como a gente vai a um médico, como a gente vai contrata qualquer serviço. O que a gente faz? A gente procura indicação. Então, a gente procura, geralmente a gente faz isso, né? Fulano, você conhece algum arquiteto? Você já fez alguma coisa? A pessoa vai indicar. Conheço fulano, ciclano. Daí você vai olhar lá o Instagram da pessoa, você vai ver os trabalhos que fez. Você vai pegar, geralmente, as informações dela e vai ter a primeira conversa, a primeira consulta, né? Muitas vezes a gente não vê isso para a parte de médico, dentista, né? Uma especialidade às vezes que a gente não sabia, a gente pede essa indicação e daí vai lá, conversa com a pessoa. Às vezes a gente não gosta, às vezes não gosta do profissional, daí você vai procurar outro. Então, a relação que você tem
com o profissional, seja arquiteto, seja advogado, médico, vocês têm que gostar um do outro, né? A conversa tem que fluir, porque vocês vão conviver em muito tempo. Então, você tem que ter esse acesso a esse cliente, entendendo também que você não tem, na época que você contratou um arquiteto, você vai ter ele 24 horas à sua disposição, sabe? São agendamentos, é a parte técnica, ele vai te conduzir. Então, como você for contratar qualquer pessoa, vocês pede todas essas explicações, tira as dúvidas. O que não pode é você ficar na dúvida, né? E não perguntar para o profissional o que ele vai te entregar. Perguntar, às vezes, para as outras pessoas, e as outras pessoas vão passar somente a experiência que elas têm. Então, converse com o profissional, marca um horário, tira suas dúvidas e saem dessa coisa do medo que o arquiteto vai ser caro. O arquiteto ele vai te economizar na obra, ele vai te economizar tempo, estresse. Ai, Kátia, mas a minha amiga tem a história de um amigo dela. Gente, tem de tudo. Tem quando você vai fazer isso no carro, às vezes você tem isso quando vai fazer qualquer profissional. Então, por isso você tem que conversar, entender, gostar, tá? Ter isso, ter um contrato bem feito para que tudo aconteça, tá bom? Tem uma outra pergunta, e eu não sei se vai dar tempo agora da gente fazer, eu acho que eu falei demais. Duas, na verdade, que compraram o meu e-book, né? Que tá ali, e ficaram com uma dúvida. Eles pediram, na verdade, para eu dar uma geral do e-book, mas eu acho que vai ficar para amanhã. Deixa eu lembrar aqui. Tá. Uma me pediu sobre o fluxo caminhos livres. Então, o que é esse fluxo caminho livre? Você tem que ter esse caminho, tá? Você tem que ter, por exemplo, a porta a hora que você abre a tua porta, um exemplo, tá? Porta de entrada, ela não pode bater em nada, ela tem que abrir completamente aquela porta. Ela não pode ser algo que a hora que você abre toda vez bate, ou você tem que segurar para não bater. Então ela tem que ter essa parte fluida. A hora que você passar num corredor ou ir para tua cozinha, você não pode ficar batendo nos quinas, nos cantos, um móvel maior que você tem que passar de ladinho. Então você tem que ter esses fluxos mais fluidos e realmente os caminhos livres, né? Então, toda vez que eu vou fechar ou abrir a janela do meu quarto, eu tenho que subir em cima da cama, porque a cama fica embaixo da janela. Muda a cama de lugar. A janela tem que estar livre para você abrir e fechar a hora que você quiser, tá? Então, essas coisas... Ai, Kátia, não cabe, não dá. Procura fazer, desencostar então a cama, mas procura deixar os fluxos, aquilo que você consegue ver o mais livre possível, tá? Então, isso é o fluxo. Então, porque todo dia a gente percorre esse mesmo caminho, a gente não fica na casa todo dia fazendo um caminho diferente. Então, aquele caminho, ele é intuitivo na tua vida. O teu corpo já sabe o caminho, ele até consegue andar no escuro. Vai a luz, você sabe o caminho. Então, esses caminhos têm que estar livres. Não dá para toda vez você ficar desviando, toda vez você ficar mudando, porque isso trava a tua vida. Porque tudo aquilo que a sua mente percebe, seu corpo percebe, ele percebe como se fosse uma realidade. Então, ele vai usar isso para tudo, tá bom? Então, sua casa é feita de caminhos. E o fluxo não é luxo, não tem nada de luxo, isso tem necessidade. É aquilo que o teu corpo entende. Então, a circulação da sua casa influencia a tua rotina. Total, gente. Tudo que a gente percebe, né, com os nossos sentidos, nosso corpo percebe, nos traz uma emoção, um sentimento que modela a nossa ação. Então, isso precisa ser feito, tá? Amanhã eu vou falar mais. Teve um outro aqui que eu anotei, que é ação 5, né? São os espaços vazios. Então, não é porque tem um espaço na sua casa que ele tem que ser preenchido, tá? Não dá para preencher tudo. A arquitetura, ela também precisa de espaços vazios. Então, às vezes tem espaço que não precisa pôr nada lá, é para ficar vazio. Às vezes uma bancada não precisa ter nada ali em cima. Ela precisa estar vazia, sabe? Então você tem que detectar esses espaços vazios, porque espaços vazios traz esse respiro. O nosso corpo percebe esse canto que flui, sabe? Não é aquele canto parado. Canto parado é diferente de espaço vazio. Então você cria espaços vazios na sua casa para descansar o seu olhar.
E não ter, por exemplo, às vezes uma estante abarrotada de coisa. Você preenche cada pedacinho dela. Não, às vezes você pode deixar uma parte da tua estante com um único objeto no meio e vazio do lado. Então, detecta esses lugares vazios da sua casa e deixe as coisas lá. Por exemplo, um armário não pode ficar sobrepostas as coisas. Você tem que deixar, às vezes, o espaço só daquela panela, para ficar com facilidade de você retirar, de você colocar de novo. Não é você ter a panela, daí outra em cima, daí outra em cima, daí você completa do lado com alguma outra coisa. Porque para você tirar a panela, você tem que tirar o de cima, o do lado. Não. Espaços na medida certa para as coisas. Então, dá uma olhada. Eu indico que você olhe a sua casa. Nosso corpo, ele detecta isso e vê aquilo que está demais e tira algumas coisas para deixar vazio. Até para você poder completar sobre outra coisa, se for o caso, tá? Então, ter esse olhar já vai te ajudar muito. E amanhã a gente fala demais, porque eu tenho mais perguntas ali. Então, gente, é o seguinte, todos os dias 5 e 5 a gente vai estar aqui. Se você precisar da arquiteta de bolso, traz aí a arquiteta de bolso, você que vai construir, você que está numa reforma, você que está perdido, não sabe o que vai fazer, traz a arquiteta de bolso, que é a sua consultoria técnica. Não é projeto, tá bom? É uma consultoria técnica para que você tome as melhores decisões aí no seu projeto. E o arquiteto de bolso, o e-book foi criado para que você tenha ação rápida, tá? Ele custa apenas R$ 97,00, mas essas ações que eu coloquei aqui no e-book fazem total diferença na tua vida. São pequenos ajustes que você ajusta a sua vida inteira, porque você ajusta a tua casa, você ajusta o lugar onde você vive. Então, está sendo muito interessante. Eu tenho recebido vários depoimentos, tá? De pessoas que falam assim, nossa, como ficou melhor, eu tomei coragem de mexer no meu guarda-roupa, mexer na minha cozinha, nossa, eu tirei um móvel que estava lá parado faz tempo, que eu tinha ganhado e consegui, como que aliviou. Então, é isso que vai acontecer, tá? Isso aí é o suprassumo de ações que fazem diferença na sua vida. E, se não, gente, eu tô aqui todos os dias 5 e 5 da manhã. Beijo, tchau.